Amém, irmãos? Boa noite. Vamos orar para que Deus abençoe esse momento de estudo. Senhor, muito obrigado por mais um dia nós estarmos aqui, reunidos no Teu nome. Pedimos que o Senhor vá à frente desse estudo, que tudo aquilo que nós formos falar, que seja, Pai, inspirados por Ti, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor também venha tirar dos nossos corações todo o estresse, todo o cansaço do dia a dia. O Senhor venha nos abençoar, Pai, para que possamos aprender da Tua palavra e não somente aprender, sermos praticantes fiéis. No nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem em 2 Timóteo 3:16. Nós hoje vamos falar sobre as Escrituras. Como nós vimos nas aulas anteriores, né, Deus, Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus que se revelou, e Ele é um Deus que Ele deixou toda a vontade, né, dele ali, que Ele quis que nós seres humanos conhecêssemos, através das Escrituras, da Sua Palavra. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, começamos com essa verdade bíblica. Toda a Bíblia, ela foi escrita e inspirada por homens, né, que foram inspirados por Deus. E como aqui está dizendo, toda a Escritura, toda a palavra, ela tem uma serventia principalmente para nós, que somos cristãos, que somos pessoas salvas por Jesus Cristo. Então, ali no verso 6, fala assim, para nos ensinar. Então, a primeira fonte de conhecimento e prática que nós temos que recorrer, principalmente num mundo que tem tanta informação, tantas coisas que podem tirar o foco de nós como cristãos, é a Bíblia. A Bíblia, ela foi deixada para Deus para nos ensinar. E apesar de às vezes a gente olhar e falar assim, mas não tem algo específico que eu estou passando, nós podemos tirar princípios em que vai nos ajudar e vai nos nortear justamente aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque a Bíblia tem esse poder, não só de ser um livro em que a gente lê e, enfim, não tirar nada dela. Pelo contrário, a gente pode aprender. Por quê? Porque o próprio Deus deixou ela também com esse intuito. Outra aqui também fala ainda no versículo 16, repreensão. Então, sempre que nós pensamos na Bíblia, ela também é um livro que nos repreende, que denuncia o nosso pecado, que denuncia as nossas práticas erradas. Corrigir, como está falando aqui, e para instruir em justiça. E aí vem a finalidade, né, no verso 17, para que nós possamos cada dia mais e mais nos tornarmos perfeitos, né, e executar a obra de Cristo. Então, irmãos, a Bíblia, ela é um livro muito, muito atacado. Porque tudo aquilo que nós conhecemos de Deus e que Deus deixou para nós, Ele deixou através da palavra dele. Mas como nós vimos já nos primeiros capítulos de Gênesis, o homem é um serzinho que corre a largos passos para longe de Deus. E se não for o próprio Espírito Santo trabalhando na vida do homem, é óbvio que ele vai fazer o máximo para não obedecer. E uma das formas que o homem faz para não obedecer é justamente atacar as Escrituras. É ir contra aquilo que Deus deixou revelado ali para nós, né, durante o tempo. É bem importante nós lembrarmos, né, que a Bíblia, ela foi sim escrita por homens, tá? E nem por isso é um demérito dela. Vamos abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 31, do 24 ao 26. Como nós falamos aqui, Deuteronômio 31. Como nós falamos, Deus, ele é um Deus relacional, ou seja, ele é um Deus que relaciona-se com o homem de diversas formas. Então, quando estava ali no jardim,
Adão era perfeito, ainda não tinha pecado até um certo ponto, e Deus vinha pessoalmente falar com ele. A partir do momento em que o homem ele pecou, nós vimos que Deus revela já um plano maravilhoso que é o plano da salvação, que vimos na Bíblia também, e aqui nas outras aulas, que esse plano ele existe desde a eternidade. Então não foi algo que Deus inaugurou ali assim que o homem pecou. Pelo contrário, já estava ali escrito, né, desde a eternidade passada. Porém, Deus ainda não deixou de se relacionar com o homem. Apesar de todo, né, o nosso pecado, essa natureza nossa, ele deixou as Escrituras e ele inspirou homens ali a escrever, né, sobre a vontade dele. Então, em Deuteronômio 31, do 24 ao 26, nós vamos ver aqui. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras dessa lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que o levarem à arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, aqui, através de Moisés, Deus revelando que a palavra ela servia já para estar dando um norte para o povo. Então, quando nós lemos a Bíblia, uma das coisas que a gente também tem que começar a perceber, Deus ele vai se revelando aos poucos. Então, a gente tem ali no capítulo 1 e 2 do Gênesis, como nós já vimos, Deus revelando-se como o Criador de todas as coisas. Aí nós vemos aqui que Deus ele tem um padrão moral, ou seja, Deus ele tem algo que ele acha certo ou errado para nós. E como que ele deixou isso registrado? Através da palavra dele. Aqui, como bem falando, que Moisés escreveu um livro da lei. Um livro em que continha todo esse padrão moral, todas aquelas coisas que ele requeria do seu povo. Lembrando que Deus é um Deus que escolhe e que nós vimos que ele olhou para Abraão e simplesmente falou: olha, de ti vai sair um povo, vai sair uma nação, em que eu me mostrarei, né, a partir dessa nação, e que os povos do mundo vão me conhecer através dessa nação. E aqui nós vemos que o povo de Deus, o povo de Israel, estava guardando um livro inspirado pelo próprio Deus. O próprio Deus, então, deixa esse livro ali, através, primeiramente, ali do seu profeta Moisés. E é bem interessante, irmãos, porque quando nós falamos sobre essa questão do livro, né, da Bíblia, surge uma pergunta. Tá, mas se a Bíblia é tão antiga, como ainda ela consegue ser um livro tão, vamos dizer assim, confiável? Porque vamos lá, se a gente está falando em Moisés, a gente está falando em milhares de anos atrás. Então imagina uma pessoa que escreveu um livro há milhares de anos atrás, aí as pessoas falam assim: ah, mas você não tem o original. Realmente, nós não temos o original, mas nós temos aproximadamente aí, eu encontrei um número, tá? Eu não sei se esse número ele é no sentido assim verdadeiro, tá? Mas é uma especulação que você tem do Antigo Testamento, que é um pouquinho mais difícil, aproximadamente 3.000 fragmentos de textos. O que significa isso? Esses textos eles eram copiados. Tá? Então você tinha ali aqueles pergaminhos, geralmente feito de papiro, ali quem já estudou história, né, que era um tipo de papel feito de alga. Copiava-se à mão, tá? Porque nós vimos que a imprensa vai ser muitos anos depois inaugurada, então era realmente escrito à mão, era escrito por pessoas, por homens que copiavam. E quando você pega esses fragmentos eles batem. Então se eu pego um pedaço aqui agora de um fragmento de Daniel, né, não tinha essa divisão, Daniel 5, 6, não. É um livro profético. Se eu pego o fragmento do livro de Daniel e comparo com todos os outros, eles mantêm a mesma escrita. Eles mantêm a mesma quantidade de palavras, de letras e as mesmas palavras. Então você vê que, apesar de muitos fragmentos, isso nós falamos do Antigo Testamento, a palavra ela se mantém. A Bíblia ela se conservou. E é bem interessante porque
quando a gente pensa nesse sentido, as pessoas olham e falam assim, tá, mas por que a Bíblia então, né, nós não temos os originais? Ou então por que nós temos tantos fragmentos? Como eu falei, ela foi copiada, mas nem por causa disso, primeiro, ela deixou de ser documentada. Então, uma das coisas muito importantes que aconteceram, e essa aula aqui, eu acho que eu cheguei a mencionar no ano passado, quando eu dei ela, foi que a Bíblia ela foi escrita em hebraico e pouco em aramaico. Mas tem aramaico também. Tá? Pouquinho em aramaico. Porém, nós vamos pegar aqui a linha histórica. Israel, ele se divide em 2 reinos. Tá? Judá, ele é conquistado pelos babilônios. Então você tem aí um período de tempo onde outras conquistas vão conquistando, né, ali o povo da Babilônia. E eles vão sendo agregados junto com esse povo. Até que acontece um marco muito importante, que é chamado de Septuaginta. O que é a Septuaginta? Quando o povo de Judá, aquele remanescente que nós vemos tanto em Esdras quanto em Neemias voltando, os gregos dominam uma região onde essas pessoas estão inseridas. E aí você tem um processo de tradução que é do hebraico e aramaico para esse grego. Esse grego não é o grego do Novo Testamento, que também não é o grego, por sua vez, de agora. Tá? É um grego bastante arcaico. E essa também é uma informação que nós não temos certeza, mas seria muito legal se fosse. Né? Por que chama Septuaginta? Porque vem do número 70. Dizem que eles pegaram 70 sábios judeus, daqueles assim que eram assim, as pessoas inteligentes mesmo, sábios, e isolaram esses 70 sábios em vários lugares e falaram assim, agora traduza, do hebraico e do aramaico para o grego. E eles falaram que as 70 cópias bateram de novo. Exato. Número de palavras, quantidade de palavras, páginas. Mais uma vez, é um livro que Deus, ali através do seu povo, conservou. E aí você diz assim, irmãos, quando a gente fala em conservar, principalmente um livro, principalmente uma cultura, você pensa assim, o Brasil ele foi colonizado há aproximadamente 500 anos. Olha só o quanto a gente mudou. Não dá para a gente chegar e nos comparar nem aos portugueses de 500 anos atrás, e muito menos com os índios. Né? Então você imagina um povo que foi dominado e ficou tanto tempo, não perder as suas raízes, não perder esse livro sagrado e não deixar com que esse livro fosse de alguma forma ali transliterado, traduzido de uma maneira errada. Mais uma vez, humanamente falando, a gente olha e fala assim, poxa, é impossível, né? Mas aí você vê onde a palavra do próprio Deus, ela vai ali, no caso, se mantém. É o próprio Deus que mantém. Então é bem interessante porque quando a gente vai olhar, por exemplo, a Bíblia, ela menciona pessoas, cidades, eventos, historicamente confirmados. Então, não é só um livro poético. Se você olha, por exemplo, o rei Nabucodonosor, a gente estuda em história. O rei Ciro, da Pérsia, também. Alexandre o Grande, você tem até filmes de Hollywood aí, né? Bem ou mal, falando sobre ele. E aí você olha e fala assim, como é que um livro, né? As pessoas atacam o livro falando, não, é um livro fantasioso. Você fala, tá, mas se é um livro fantasioso, por que existe tanta figura histórica dentro desse livro confirmada? Que inclusive você que, diz aí cético, que não acredita nessas outras, essas outras histórias que a Bíblia conta, nesses outros personagens históricos. Então, bem interessante porque, como eu falei, a arqueologia ela é uma ciência que ela vai procurando ali alguns fragmentos, alguns terrenos ali, cidades soterradas, alguns documentos, algumas coisas que ajudam a entender ou a encontrar evidências ali de um povo. E cada vez mais que a arqueologia vai trabalhando, parece que assim, ela está trabalhando em prol da Bíblia. O pastor Maurício estava falando aqui uns dias desse, Nínive, cidade de Nínive, ficou
2.500 anos soterrada. As pessoas lá falam assim, não existe, né? Isso aí não existiu, que isso, ó. Aí o que fizeram? Desenterraram, tá lá a cidade de Nínive. Você tem, por exemplo, artefatos da Babilônia, do rei Nabucodonosor, que foram encontrados. Você tem as muralhas ali de Jericó, que foi um grande muro que eles olham e falam assim, nossa, teve um grande muro aqui, né? Caiu, né? A Bíblia fala, mas eu acho que eu não vou acreditar, né? Enfim, a Bíblia está aí, né? Dizendo que o grande muro caiu. Você tem os escombros, tudo, mas enfim, acho que eu não vou acreditar mesmo assim. Então, para você não crer na Bíblia, até historicamente você tem que fazer um esforço muito grande. Tá? Existe uma questão de fé, que o próprio Espírito Santo ele trabalha nas nossas vidas. O próprio Espírito Santo, né, faz nós crermos que esse livro ele é verdadeiro, mas existem várias provas que assim não tem como se negar. Uma delas é a questão dos personagens históricos. Existe uma outra também que é muito interessante. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Isaías 44, 28. Porque isso aqui também é algo que é muito complicado para quem não crê na Bíblia explicar. Isaías 44. Isaías 44, verso 28. Que digo de Ciro, esse é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Muito legal, né? Só que não tinha acontecido ainda isso aqui. Eita, e aí, né? Aí as pessoas olham e falam, não, mas... Veja bem, existem pedaços de Isaías, né, que são mais ali contemporâneos, né, ou mais de idades mais modernas. Irmãos, como eu falei, as pessoas elas brigam para não crer. Tá? Essa profecia aqui é uma profecia que é dada bem antes de todos esses acontecimentos. Inclusive, né, em Daniel 2, 7 e 8, fala, por exemplo, da Babilônia, do Império Medo-Persa, do Império Grego, que nem era um império tão importante assim ainda na época. Imagina, mesma coisa de eu pegar hoje um país bem pequenininho aqui e falar, não, ó, porque daqui uns anos esse país vai ser maior que os Estados Unidos, China, Rússia, vai dominar todo mundo. O pessoal vai olhar e falar assim, esse cara não, né? Enfim, é um país até relevante, mas não é tudo isso. E Daniel já falava sobre o Império Romano também. Então são profecias que a Bíblia, vamos lá, ela se arrisca a dizer antes mesmo de acontecer. Aí você pega e fala assim, não aconteceu. Então, aconteceu tudo. A própria história prova, né? E a própria história está aí, falando sobre esses importantes impérios que causaram, mudaram o curso da humanidade. Eles causaram grandes impactos e que tudo isso a Bíblia já estava lá relatando através dos seus profetas. E fora dessas outras figuras, você tem Pilatos, você tem Herodes, você tem Caifás, você tem cidades como Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém. Todas essas cidades existem. Às vezes elas só trocaram de nome, mas elas estão lá. É só você olhar lá no registro histórico, né? Como se você olhasse, né, hoje aqui Pinhais. Mas Pinhais, sei lá, 500 anos atrás não chamava Pinhais, chamava outro nome. Mas tá lá. Não. Tá vendo aquela cidade ali que tinha o nome tal? Agora ela chama Pinhais. Mas ela tá lá, ó. Inclusive, se você começa a cavar, você encontra ali, né, onde era uma prisão, relatada pelo Novo Testamento, onde tinha uma masmorra ali, onde dá a entender um teatro. Então, todas as cidades estão lá. Inclusive, algumas pessoas fazem muito turismo aí, principalmente quando você fala de Grécia, que é um lugar que foi bem... Aconteceram vários pontos da história da Bíblia ali na Grécia. Então, você tem muitas coisas. E, como eu falei, as pessoas elas vêm com o argumento falando assim, não, irmãos, sabe o que acontece, né, vocês que creem na Bíblia, é que assim, não dá pra gente saber quando foram escritos esses manuscritos, né, ou então a história pode ter sido manipulada, ou então você só tem cópia das cópias.
E em 1947, em um lugar chamado Cavernas de Qumran, né, aconteceu um fato bem interessante. Antes de falar, eu quero puxar um gancho aqui que a professora Luísa, né, minha esposa maravilhosa, ela deu uma aula, ela falou: quando o povo judeu ele volta ali para Jerusalém, eles voltaram assim, sabe, depois de um castigo bem severo, eles voltaram assim, bem comportadinhos. E você tem algumas divisões dos judeus, que eu não vou explorar aqui, tá? Todas elas, mas você tinha a divisão ali dos judeus que foram pessoas mais violentas, no sentido assim, não, vamos tomar tudo à força, é isso aí, uma revolta. Você tinha aqueles judeus que eram bem pragmáticos, né? Ou seja, aquelas pessoas que seguiam as regras assim, tentavam certinho, que eram os fariseus, né? Ali do Novo Testamento. Então eram pessoas que olhavam a lei e falavam assim, não, a gente vai seguir a risca, vai ser tão à risca que a gente até mesmo vai criar novas regras que é para cumprir as regras. Então, né, que eles foram. E você teve um povo em que eles acreditavam no reino, tá? Eles acreditavam no Messias que iria vir, e aí eles falaram assim, bom, vamos nos separar de tudo, porque esse mundo está muito maluco. Então, quando o Messias chegar aqui, eles vão ver que nós somos fiéis. E eles foram para essa região ali, perto do Mar Morto. Hoje é a Cisjordânia, né, o atual território da Cisjordânia. E é conhecido ali como Qumran. Então é bem interessante porque dentro de cavernas eles encontraram ali praticamente o Antigo Testamento inteiro escrito e assim, num estado de conservação que é até difícil acreditar. Tá? Isso assim, Universidade da Inglaterra, USP, Universidade aqui de São Paulo, que não são universidades cristãs, estudaram esses manuscritos e falaram, não, ó, isso aí, tá? Eles são verdadeiros. Você tem uma ideia, o livro de Isaías, ele está completo, intacto. Então, assim, aqueles fragmentos que eu falei que você tem milhares de fragmentos, aí você vai, né, olhando e tendo que juntar, o livro de Isaías está num estado de conservação muito bom. Pra você ter uma ideia, ele é datado praticamente quase 1000 anos mais antigo do que o outro mais antigo que tinha. Tá? Então, em 1947, isso, se você for olhar, é algo bem recente, né? Não tem, tem um pouco mais aí de quase 80 anos. E mostra e confirma a fidelidade dos textos bíblicos. Mais uma vez, mostrando que a Bíblia ela é confiável. E todo o Antigo Testamento, praticamente ali, né, ele tem ali um defeitinho ou outro no sentido assim, estado de conservação, tá, irmãos? Porque, como eu falei, é difícil, né, você conservar. Mas esses sim estão em excepcional estado de conservação, considerado ali a muitos outros manuscritos que tem. Então, mais uma vez, mostrando que de Deus, né, ele garante até mesmo a sua palavra. Até mesmo escrito num material que é tão frágil como uma espécie de papel, papiro. A palavra dele é conservada. E é bem interessante porque nós podemos pular também para o Novo Testamento. O Novo Testamento, assim, ele também tem as suas dificuldades, né? Então é bem interessante porque quando nós vemos Jesus, ele pregando o Evangelho, ele utiliza textos do Antigo Testamento. Tá? Inclusive, eu queria ler aqui um texto também, que está em Mateus 2, do 18. Por quê? Uma das coisas que a Bíblia faz é ela justamente afirmar ela mesma. Ou seja, você tem uma passagem que olha e fala assim, ó, cumpriu isso aqui que um profeta falou. E o 2, ali eu vou ler do 17, né, que ele vai falar até o nome do profeta. Mateus 2, 17 e 18. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz de lamentação,
choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos. Não quer ser consolada, porque já não existem. Então, aqui conta, né, uma parte ali da vida de Jesus, quando ele era criança ainda, que o rei Herodes, olhando a profecia, e aí é o que eu estou falando, até o incrédulo ele olha e ele crê na profecia, ele começa a pedir para matar os primogênitos, porque a profecia falava, queria vir alguém que seria rei. E assim, ele era o imperador, ele não queria, né, ninguém ali, Roma, né, ninguém queria ser tomado. E Roma, como eu falei nas outras aulas, tinha essa, vamos dizer assim, essa parte que o reino era incontestável. Quando era ali um lugar dominado pelos romanos, eles simplesmente não deixavam. Então, até que ponto ele foi? Era um homem incrédulo que leu, viu que o Messias sairia daquele lugar e o que ele pegou e fez? Pediu para dizimar. A gente vê uma profecia do Antigo Testamento se cumprindo no Novo. E aí Jesus olhando, né, enfim, e acontecendo isso ali, ainda ele pequeno. Então é bem interessante, por quê? Porque quando a gente olha o Novo Testamento, a gente vê também as profecias se cumprindo. Quando eu falei da questão dos judeus, uma das coisas muito importantes para um judeu era o templo. Tá? Então, hoje, quando a gente olha, por exemplo, para a igreja, espaço físico, a gente olha, por exemplo, aqui, Patmos, ela está ali na rua Romeu Pires, 991. Mas nada impede de um dia a gente olhar e falar, agora ela está na rua tal, né? Está localizada num salão, num hotel, em alguma coisa assim. O espaço físico para a gente é importante porque é a igreja, mas assim, não tem a mesma importância de um judeu que era o templo. O templo, ele representava um lugar onde o próprio Deus estava presente. Lembra da arca? A arca estava dentro ali do templo. Então, mesmo depois do primeiro templo ter sido destruído e o segundo templo ter sido levantado, ainda assim eles tinham forte essa questão do templo. Eles olhavam e falavam assim, não, quando o Messias vier e reinar, ele vai estar aqui, ó, dentro do templo. Esse é o lugar físico. Então, era um lugar muito importante. E aí, quando Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 21, que também nós vamos ler, ele dá uma profecia sobre esse lugar, mais uma vez, mostra que existem profecias também no Novo Testamento cumprindo-se antes. Né? Ou seja, a pessoa pode olhar e falar assim, não, isso aí não é a profecia, isso aí ele escreveu depois. Não, Jesus Cristo ele falou antes ali. Então, os relatos aqui escolhidos, né, por esse evangelista, mostra capítulo 21, verso 6. Quanto a essas coisas que vides, dias virão em que não deixarão pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe dizendo, Mestre, quando serão, pois, essas coisas, e que sinal haverá de acontecer quando estiver isso para acontecer? Então, é Jesus já aqui falando que o templo seria destruído. Como eu falei, mais uma vez, a Bíblia agindo como um livro profético. Um livro em que acontecimentos, ela, né, ali está predizendo. Você não tem outros livros de outras religiões fazendo isso. O máximo que as religiões fazem é contar sobre o passado. Então você vê ali as religiões falando sobre o passado, tudo, entre aspas, é fácil. Mas uma religião, um livro sagrado, que olha e fala, então, estou falando uma coisa que vai acontecer daqui a alguns anos, ou daqui a algumas centenas de anos, a Bíblia é esse livro. E é o único livro que faz isso. E aí, como eu falei, como as pessoas elas fazem um esforço muito grande para negar as escrituras, o que elas fazem? Não, foi escrito, né, depois que aconteceu. Então, assim, o templo foi destruído, aí eles escreveram falando isso depois. Não, irmãos. Isso aqui foi relatos do ministério de Jesus. E Jesus falou isso aqui muito antes de acontecer. Alguns anos antes de acontecer. Quando você olha o Novo Testamento, ele foi escrito por apóstolos, né? Pessoas que foram também inspiradas por Deus. Ou, no caso de João, que escreveu o livro de Apocalipse, que foi uma visão que ele teve, né, sobre os acontecimentos ali dos últimos dias. E
eles tiveram aproximadamente ali entre 8 e 9 autores. Então, como que foi dado, isso aqui é irmãos, assim, é um resumo, tá? É um resumo, assim, muito resumido, tá? Isso aqui é umas 3 ou 4 aulas. Mas o cânon do Novo Testamento foi escrito por apóstolos e evangelistas, tá? Então, você teve ali 3, vamos dizer assim, 3 passos que esses livros eles foram reconhecidos, ou cartas, como canônico, ou seja, como livros que vão compor a Bíblia, junto com os outros 39 do Antigo Testamento. Então, os 39 do Antigo Testamento, como eu falei, eles foram passados, né? Foram sendo escritos, tá? Por outros ali, copiados. E o Novo Testamento você tem um grande apóstolo que foi Paulo, que escreveu praticamente aí 1/4 do Novo Testamento. Então eram cartas que ele trocava ali entre as igrejas, aí você tem diversas cartas. Então, a primeira fase foi a circulação dessas cartas. Essas cartas circulavam, tanto de Paulo quanto de Pedro, né, outros apóstolos. Tem uma carta que nós não sabemos muito bem quem escreveu, que foi de Hebreus, mas era uma carta também circulatória. Chegou um momento, principalmente ali perto do ano 100 depois de Cristo, que eles olharam e falaram assim: existem outras cartas. Olha, existe uma carta também do apóstolo, né, enfim, João, outra carta ali do apóstolo Paulo, e aí eles fizeram o que a gente chama de coleção. E essas cartas, elas eram lidas junto ao Antigo Testamento ali nas sinagogas ou nos lugares onde eles se reuniam. Depois dessa coleção, aí veio uma parte ali que é assim, vamos fazer o reconhecimento. Por quê? Porque apesar das cartas elas serem copiadas, existiam algumas cartas ali que o pessoal tentou colocar que não fazia parte do cânon. Então você tinha erro de datação. Se você olhasse a doutrina delas, não batia nem com o Antigo Testamento, que é muito importante isso. Assim como também não batia com o escrito dos outros apóstolos. Lembrando, os apóstolos existiam autoridade apostólica, ou seja, eles escreveram, eles pegaram profecias, reinterpretaram, porque eles tinham essa autoridade, coisa que nós não temos hoje. É por isso que nós não cremos, né, em apóstolos. E assim, se tiver uma outra pessoa que escreveu algum livro falando que foi inspirado por Deus, ou falando que foi alguma coisa, né, vinda assim de Deus, nós também não cremos que é canônico, nós não cremos que é bíblico. E esses livros, quando você vai olhar, geralmente eles são bem antibíblicos. Tá? Eles vão assim contra verdades gritantes. Então, existiu essa fase de reconhecimento. Essa fase de reconhecimento, na verdade, ela durou aí quase 300 anos, porque nós tivemos alguns livros, algumas cartas, que elas foram aceitas por último por algumas questões. Por exemplo, Hebreus. Hebreus foi uma carta que nós não sabemos exatamente quem escreveu. Mas dentro do cânon bíblico, dentro dos ensinamentos, principalmente do Novo Testamento, ela faz todo sentido. A parte doutrinária dela, assim, irmãos, não tem o que questionar. A gente pode não conhecer o autor, mas a gente olha e fala assim, poxa, ó, é isso aí. Uma outra carta também que dá um pouquinho assim de... foi a carta de Tiago, também foi uma carta bastante difícil de entrar. A carta de Judas também foi uma carta bastante difícil de entrar, ela entrou bem no finalzinho ali. E você tem esse cânon, né? Ou seja, aquilo que é canônico, aquilo que está dentro da Bíblia, aquilo que é reconhecido como livro, também no Novo Testamento. Então, mais uma vez, Antigo Testamento, você tem as cópias, tá? E o povo, desde Israel até os judeus remanescentes ali do cativeiro, né? Dos cativeiros, porque foi mais de um, trazendo. E você tem o Novo Testamento sendo ali circulado, sendo colecionado e sendo reconhecido, tanto porque por causa da autoridade apostólica, assim como também entrando no cânon e falando assim, opa, isso aqui doutrinariamente faz todo sentido e precisa estar aqui no livro como um todo. Amém? Amém. Dúvidas? Perguntas? Eu vou encerrar aqui.